Olá, meninas, minhas princesas, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser ciências. Peguem a apostila de ciências. Hoje vamos trabalhar da página 44 até a página 48. A prova vai estar lendo na página 44 com vocês. Plantas terrestres e plantas aquáticas. Nós já trabalhamos esse conteúdo em sala de aula. Para relembrar o que são plantas terrestres, são as plantas que elas ficam fixas ao solo, né? E as plantas aquáticas, elas dependem da água, elas são fixadas suas raízes sobre a água. As plantas, que também são chamadas de vegetais, podem viver em diferentes locais. Então eu tenho aí 3 plantinhas, né? Eu tenho aí ó, o baobá, que cresce sobre o solo. Tem o aguapé, que vive sobre a água, né? Dá uma olhada. Ela está sobre a água de um rio, né? As raízes dela ficam submersas sobre essa água do rio. E nós temos a samambaia, que ela fica presa, ó, às rochas. No exercício 1, ó, entre os vegetais mostrados, há 2 terrestres e um aquático. Ligue. Então, nós vamos ligar, né? O baobá, a samambaia e o aguapé. Nós vamos ligar elas em qual grupo elas pertencem, né? A planta aquática ou a planta terrestre. As plantas terrestres vivem fixas ao solo, de onde retiram a água e os sais minerais de que necessitam. A jabuticabeira e a samambaia são plantas terrestres. Conheço outros vegetais terrestres. Então vocês vão ver que nós temos outras plantas aí, outros vegetais que eles são terrestres, como musgo, avenca, cavalinha, pinheiro, roseira e pé de chuchu. Essas plantas aqui são todas terrestres. Vamos virar a página, né? Página 46. As plantas aquáticas vivem na água. Algumas, como o aguapé, a alface d'água, ficam flutuando e retiram da água os sais minerais de que necessitam. Então, algumas delas, elas flutuam sobre a água e dali elas retiram os sais minerais a quais elas necessitam. As raízes de alguns vegetais aquáticos estão fixadas no sedimento, que é o fundo do rio ou do mar. O junco, a ninféia e a vitória régia são exemplos desse tipo de plantas aquáticas. Então, as raízes dela ficam fixadas, ó, no sedimento, né? Que é lá no fundo do rio, né? Elas não ficam somente flutuando, elas ficam fixas lá no fundo do rio. Existem plantas que vivem apoiadas em outros vegetais. São as epífitas, né? Que elas ficam, olha, dá uma olhada aí nessas imagens, elas ficam fixadas em outros vegetais, ó. Elas saem, ó, as plantas, ó, do caminho de outros vegetais. Na página 47, partes das plantas. Certamente você já viu uma árvore. Esse vegetal terrestre é formado pelas seguintes partes. A árvore ela tem raiz, caule e folha. Em algumas épocas, também surgem as flores e os frutos. No interior dos frutos ficam as sementes. Dá uma olhada aí nesta imagem, né, da árvore. Né? No esquema abaixo, pinte as folhas de verde, o caule de marrom e a raiz de preto. Então, a nossa raiz que fica fixa aí ao solo, eu vou estar pintando ela, né, de preto, né? Nós vamos pintar as folhinhas de verde, né? Todas as folhinhas da árvore. E o caule, né? Nós estaremos pintando de marrom, ó, essa parte do caule. Então, nós temos as folhas, né? Que nós vamos pintar de verde. O caule marrom. E a raiz, nós vamos estar pintando de preto. Então, como eu falei, né? A raiz, caule e folhas, né? Elas pertencem a esse grupo dessa árvore. Lembrando que também em épocas nascem os frutos, né? E flores nessa árvore.
No desenho que fez na página 43, você indicou a raiz, o caule e as folhas. Vocês indicaram? Se não, pode completá-lo agora, virando a página. Na página 48, meninas, você já sabe que a planta precisa da água e dos sais minerais que estão no solo. Então, o solo ele possui água e sais minerais, aqueles que dão essa substância para que a planta cresça e fique uma planta forte. 2. Faça um X na resposta correta. A. Que parte da planta é responsável por fixá-la no solo e absorver a água e os sais minerais? Então, nós temos uma parte da planta que ela é responsável, né? Ela fica fixa no solo e ela que absorve a água e os sais minerais. Qual delas é? É a folha que fica fixa ao solo? É a raiz que fica presa ao solo? Ou é o caule? B. Que parte da planta conduz a água e os sais minerais até as folhas? Então, que parte da planta que ela leva a água e os sais minerais até as folhas? Vocês acham que é o quê? É a raiz? É o fruto ou é o caule? É o caule da árvore que ele leva toda essa substância e distribui para as flores, para as folhas. A raiz fixa a planta no solo e absorve a água. Então, a raiz, né, que é essa parte aqui, que fica fixa ao solo, né, é ela que absorve a água e os sais minerais e através do caule leva elas até a folha. Nas folhas, a água será utilizada para produzir o alimento da planta. Para isso também é preciso gás carbônico do ar e da luz do sol. Então ela precisa receber o gás carbônico do ar, né? E ela precisa da luz do sol. Esses elementos são absorvidos pela folha, tá? Então as folhas que absorvem esses elementos, né? É ela que absorve o gás carbônico e é ela que absorve a luz solar. 3. Volte à página 42. Agora que você sabe mais sobre as partes das plantas, reveja suas propostas e repense. Por que as raízes das plantas se formaram em volta das pedras? Por que as folhas se desenvolveram para fora do bueiro? Na folha, durante a fabricação do alimento, é produzido também o gás oxigênio. Esse gás é necessário para a respiração das plantas e dos animais. Agora, meninas, na próxima aula daremos continuidade à página 49, tá? Por enquanto, a Pro explicou essa página para vocês. E nós terminamos por hoje a nossa aula de ciências e daremos início à próxima aula na próxima semana, tá? Eu desejo a vocês, domingo é Dia das Mães, desejo a todas as mamães que tenham um domingo cheio de paz, alegria, independente desse momento muito difícil que nós estamos passando nesse momento. O importante é estarmos em família, em segurança e com os nossos filhos que tanto amamos. Desejo um feliz Dia das Mães e muita felicidade, carinho, amor para todas vocês. Tenham um feliz Dia das Mães e um beijão da Pro, tá? Muita saudade de vocês. Fiquem com Deus, um beijão.